Mais um dia, tudo bem? Eu vim aqui passar mais uma videoaula para vocês, tá bom? Referente à aula de ontem. A aula de ontem foi sobre as ervilhas de Mendel, tá bom? E em relação às ervilhas de Mendel, né? A gente falou sobre a genética, né? O conteúdo geral foi genética, ervilhas de Mendel. E como alguns alunos ficaram com bastante dúvida, eu vou tentar solucionar através dessa videoaula aqui, tá bom? Então vamos lá, galera. Antes de começar, vamos entender esses termos aqui. Vezão, 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 vezinho, vezinho, vezinho. O que significa isso? Como que eu falei ontem na aula, né? Os alelos de um cromossomo, eles representam as diferentes versões de um gene, né? E quais são essas diferentes versões de um gene? Pensa só, galera. Deixa eu pegar aqui a caneta que eu não escrevi isso. Imagina aqui o cromossomo. Né? O cromossomo é formado aí por duas cromátides irmãs, né? E cada cromátide aqui tem as regiões que são os alelos. O que são esse vezão, vezão, vezinho, vezinho? Cada cromátide aqui, se você dividir em dois, você tem duas cromátides, né? Cada cromátide carrega nessa determinada região chamada gene, carrega um alelo diferente. Pode ser, esses alelos são as diferentes versões do gene. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tem aqui essa cromátide, essa metade aqui, ó, pra cá, né? Você tem uma versão, um alelo, né? Que é uma versão diferente do gene, que esse alelo ele é dominante, então é representado pela letra maiúscula. Já esse alelo aqui ele pode ser recessivo e assim por diante, tá bom? As versões de um gene elas podem ser representadas, elas devem ser representadas através das letras, tá bom? Então as letras, independente da letra, se for uma letra A, B, C ou D, tanto faz, ela pouco importa, na verdade. O que a gente foca aqui? Se a letra é maiúscula ou se a letra é minúscula. Quando a letra maiúscula é representada por letra maiúscula, a gente chama de alelo dominante, né? Uma versão do gene que é dominante. Então tem o vezão, vezão aqui, né? E quando é minúscula, a gente chama de recessivo, tá bom? Eu sempre faço essas aulas com pressa, por isso que minha letra fica meio feia, tá bom? Meio não, né? Totalmente feia. Então vamos entender o que significa esse negócio de homozigoto, heterozigoto, tá bom? Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, né? A fecundação do óvulo resulta em uma única célula. Quando se juntam os dois, formam uma única célula chamada zigoto. Aqui, ó. Zigoto. Correto? O zigoto é essa célula que é formada através da junção do espermatozoide, fecundação do espermatozoide no óvulo. Quando temos um gene dominante homozigoto, significa o quê? Homozigoto, esse alelo aqui do cromossomo dominante veio do pai, esse alelo veio da mãe. Então, homozigoto significa que homo é igual, significa igual. Essa palavra homo, o significado dela refere-se a algo igual. Então significa que o zigoto é homo, tem os dois alelos iguais, dominantes. Agora, quando tem um gene dominante, onde um alelo é dominante e outro alelo é recessivo, a gente chama de dominante heterozigoto, tá bom? Essa palavra homo significa igual, hétero é diferente. Correto? Vamos lá. Homossexual é o que? Atração física para uma pessoa do mesmo sexo. Heterossexual, atração física para uma pessoa do sexo diferente. Então essa palavra hétero se refere a algo diferente, tá bom? Essa questão homossexual, heterossexual foi só um exemplo que eu quis dar, entenderam? Da utilização dessa palavra. Agora, recessivo. Por que recessivo? Recessivo nunca pode ser heterozigoto. Por quê? Quando tem o alelo dominante aqui, o vezão, ele sempre faz com que o gene se expresse de uma forma dominante. Agora, se esse vezão, o alelo dominante não existe ali naquele gene, então sempre vai ser recessivo. E quando que é vezinho, vezinho, significa que não tem o gene dominante, é recessivo, ok? E quando os dois alelos são iguais aqui, então seriam recessivo homozigoto, porque são alelos iguais, vezinho, vezinho, letra minúscula. Entenderam bem? Então eu não coloco recessivo homozigoto porque é uma coisa óbvia, todo recessivo é homozigoto. Beleza? Então, falando das ervilhas de Mendel aqui, vamos utilizar esse conhecimento para cá.
Mendel fez o experimento, né? Se vocês não sabem, se vocês não acompanharam a videoaula, olha lá no CMSP, beleza? O Mendel fez o experimento dele com as ervilhas e fez o quê? O que aconteceu aqui? Ele fez um cruzamento onde, né, existiam plantas de ervilhas, né, que davam vagens e ervilhas amarelas, né? E nesse experimento de Mendel, o que aconteceu? Ele pegou as plantas lá dele, a ervilha, e fez um cruzamento, né, de dois indivíduos puros, ou seja, a ervilha amarela, a planta que tinha ervilhas amarelas, ela era dominante homozigoto, né, letra maiúscula, amarela, e as plantas que davam ervilhas verdes, elas eram recessivas, homozigoto, óbvio, né? Então teve um cruzamento aí entre essas plantas e gerou o quê? Uma geração onde 100% da geração 1, né, que a gente chama, a primeira geração a gente chama de F1, onde 100% das ervilhas filhas eram amarelas, porém heterozigoto. Dominante, né, o dominante faz com que elas sejam amarelas e heterozigoto, correto? Por quê, galera? Vamos entender melhor desse cruzamento aqui. Vamos lá. Olha como que é feito. Você pega primeiramente o alelo que está em primeiro e junta com o alelo que está em último. Aí forma o quê? Vzão, Vzinho. Aí depois, pega esse alelo aqui, junta com esse daqui, o segundo aqui, ó. Vzão, Vzinho. Aí depois, teve outro espermatozoide com alelo dominante que fecundou um óvulo com alelo recessivo. Vzão, Vzinho. E um outro espermatozoide não, né? Aqui a gente falando de planta, a gente fala de grão de pólen e óvulo, ovário da planta, né? Então você teve outro gameta masculino com alelo dominante que fecundou um outro óvulo que tem que ser recessivo, porque essa planta não tem alelo dominante, né? E formou esse indivíduo aqui, né? Esse. 100% heterozigoto. Por quê? Ou a planta masculina ou a planta feminina, tanto faz, tinha o quê? Somente alelos dominantes. E a outra planta, a masculina ou a feminina, tanto faz, tinha somente alelos recessivos. E o que acontece, gente? Se você junta um alelo dominante com alelo recessivo, alelo dominante, alelo recessivo, alelo dominante, alelo recessivo, vai formar indivíduos 100% heterozigotos dominantes, correto? Sempre, se tiver um alelo dominante, o que vai acontecer? O alelo sempre vai dominar. Ele vai dar aquela expressão, aquele fenotipo, né, de plantas amarelas. 100% amarelas, heterozigoto. Aí o que houve aqui, galera? Uma autofecundação. As plantas fazem autofecundação. Ou seja, esse indivíduo aqui, Vzão, Vzinho, com alelo dominante heterozigoto, realizou uma autofecundação, né? E teve o que aconteceu aqui, galera? É como se fosse assim, mesma coisa, que esse cruzou com esse. O que aconteceu aqui? Um indivíduo heterozigoto dominante, amarelo, fez um cruzamento com um indivíduo heterozigoto dominante, e o que resultou, gente? Vamos lá. Vzão, tá dentro, tá vendo? Vou afastar. Vzão. Olha aqui. Vzão. Vzinho. Olha aqui. Vzão, Vzinho. Vamos lá de novo. Vzinho. Olha aqui. Vzinho. E aqui outro gameta masculino fecundou esse Vzão, Vzinho aqui, esse gameta feminino, e formou um indivíduo Vzão, Vzinho. Então entendam só. Vou dar uma afastada aqui, olha lá. Vzão, fecundou, formou isso daqui. Vzão, Vzinho, fecundou, formou isso daqui. Vzão, Vzinho, fecundou, formou isso daqui. Vzinho, fecundou e formou isso daqui. Galera, como que você faz isso para entender? É somente você ligar os alelos. Liga os alelos, sem repetir. Você só repete os dominantes. Por exemplo, ó, esse com esse aqui, esse com esse aqui. Aí depois você pega esse com esse de novo aqui e
esse com esse aqui. Você somente liga os alelos, tá bom? Somente faz essa ligação. Então resultou aí numa segunda geração, tá bom? Onde aqueles cruzaram, nesse cruzamento formou esses indivíduos. O que acontece? Não formou somente 4 indivíduos. É uma probabilidade, tem uma probabilidade de formar, por exemplo, 75% de indivíduos dominantes amarelos e 25% verdes recessivos. Como que isso agora se enquadra, galera? Esse vídeo está ficando meio longo, então vou acelerar. Como que isso aqui se enquadra, por exemplo, aos seres humanos, às pessoas? Vamos supor na verdade, isso é um fato, cor dos olhos, tá bom? Eu coloquei a letra O aí para representar. Cor dos olhos. Olho preto castanho é um olho dominante. Olho azul é um olho recessivo. Vamos supor que uma pessoa de olho preto, homozigoto, dominante, fez um acasalamento, cruzamento com uma pessoa de olho azul, recessivo, totalmente recessivo. Esse daqui é dominante, homozigoto, esse daqui é recessivo. Como esses cruzamentos foram feitos? Vamos lá, aqui eu vou fazer de novo para vocês entenderem. Gerou 4 filhos, um exemplo, tá bom? Nesses 4 filhos são 100% de olhos pretos, só que heterozigoto. Por que heterozigoto? Vamos lá, vamos fazer o cruzamento. Pega a primeira letra, da esquerda. Você cruza e junta com essa letra a última do outro, da direita. Ozão, ozinho. Aí você pega essa daqui de novo, ozão, e junta com essa da esquerda. Aí vai ter esse indivíduo aqui, ozão, ozinho. Aí depois, qual que você não utilizou? Essa daqui, né? Então você pega, junta com a última de novo. Vai formar esse indivíduo aqui, ozão, ozinho. E essa daqui você faz o seguinte, ó. Junta com essa. Ozão, ozinho. Isso aqui, gente, é a junção dos gametas, tá bom? Um espermatozoide contém esse, outro espermatozoide contém esse, um óvulo contém esse, outro óvulo contém esse, e vice-versa. Se for uma mãe de olho azul, um pai de olho castanho, ou um pai de olho azul, uma mãe de olho castanho, vice-versa. Beleza? Então, como foi a geração? Vamos supor que teve um filho só. Qual que é a probabilidade desse único filho nascer com olho azul? 0. Porque ele é dominante, heterozigoto. Quando tem o dominante, o que significa? Na cor dos olhos, o dominante dá um olho preto e recessivo dá um olho azul, certo? Aí vamos supor que desses filhos aqui, um deles cresceram, tiveram filhos, tal. Aqui vamos supor que seja um homem ou uma mulher, conheceu uma outra pessoa do sexo oposto, tiveram ali um acasalamento, uma relação. E o que aconteceu no resultado aqui? Como que esse gene aqui vai parar lá nos netos dele? Isso aqui é o pai, primeira geração filho. Aqui o filho fez um cruzamento com outra pessoa e gerou os netos desse daqui. Olha o que acontece. Esse daqui, filho, ele é filho de pais com um pai de olho preto e uma mãe de olho azul, certo? Então ele é homozigoto dominante. Esse daqui também, homozigoto dominante, mas é de outra família. Cruzamento, foi como? Ozão, ozinho. Aqui, ozão. Aqui. Aí você pega aqui, ó, ozinho, ozão vem na frente. E ozinho. Ozinho é recessivo. Gerou um filho de olho azul. Fechou, galera? Vou terminar aqui. Beijão.